A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir perdão a vocês, que eu tenho sempre feito vídeos, terças e domingos. No domingo agora, domingo de Páscoa, eu não pude fazer o vídeo porque estava com a voz um pouco afetada por conta da mudança de tempo. Sempre quando há mudança de tempo, eu acabo ficando um pouco resfriado e a voz acaba ficando um pouco complicada. Nós fizemos uma live, eu, o pastor Carlos, na igreja, e tenho certeza que você foi abençoado na ministração da ceia, ministração da palavra pelo pastor Carlos. Nesse momento estarei falando para vocês, uma mensagem referente aos cultos de terça-feira, culto de oração, mas lembrando também do domingo que se passou, que foi o domingo de Páscoa. Eu quero trazer uma mensagem de fé e de esperança para você. Fé e de esperança em momentos em que nós estamos vivendo tantas incertezas, tantas dificuldades, porque estamos dentro de casa, apreensivos acerca do que pode acontecer com as nossas vidas, muitas das vezes ansiosos porque estamos com tanto tempo livre, sem podermos às vezes até mesmo ir às ruas. Isso causa diversos problemas a cada um de nós. Ou seja, você que de alguma forma precisa sair, trabalhar, prover o sustento da sua família e tem preocupação até mesmo de chegar em casa contaminado e acabar passando essa enfermidade para os seus familiares. Que o Senhor ele possa estar te fortalecendo nesse momento, que o Senhor possa permitir que você lance fora todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é para você ficar descuidado, não é para você viver de qualquer maneira, não, de forma alguma. Viva seguindo as prescrições que o Ministério da Saúde ele tem colocado para você, que o governo do estado e a prefeitura tem colocado para você. Seja consciente, mas não fique desesperado por conta dessa situação, porque certamente Deus ele tem o melhor para você. Eu gostaria de estar ministrando a palavra do Senhor para você nesse dia, uma palavra que se encontra no livro do Êxodo, a instituição da Páscoa. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, amém? O capítulo que nós vamos estar lendo é o capítulo de número 12, a partir do primeiro versículo. Como sempre eu falo, dá uma pausada no vídeo, certo? Procura a sua Bíblia, abre no capítulo 12, e então quando você estiver com a Bíblia aberta no capítulo 12, bota o vídeo para rodar novamente. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Somente até aqui, amados. Esse é o texto que fala da instituição da Páscoa. O texto que diz
nesse momento especificamente ao povo de Deus que estava cativo no Egito. Como vocês bem sabem, né, no livro de Gênesis, o último capítulo, os últimos capítulos falam quando os filhos de Jacó, a casa de Jacó, vai até o Egito convidado por José. E lá eles ficam por aproximadamente uns 400 anos. Acontece que com o passar dos anos, os faraós deixaram de lembrar de José. Existem alguns textos historiográficos que falam que a dinastia que estava no Egito, no momento em que José foi tornado governador, era uma dinastia que tinha, de certa forma, mais afinidade com o povo hebreu, né? Que na realidade na época não poderia se chamar de hebreu. Mas, de qualquer maneira, a gente entende que depois de um tempo, José foi esquecido. As coisas que José havia feito pelo Egito foi esquecido. E o povo se multiplicou muito, e Faraó teve a ideia de então subjugá-los, fazer com que de alguma forma eles pudessem estar trabalhando para o Egito, construindo o Egito, mas sem ter possibilidade de nenhum tipo de reação ou sem a possibilidade de serem libertos. Essa era a realidade do povo naquele período, e Deus, ele fala com Moisés no monte da sarça ardente, dizendo que ouviu o clamor do povo e desceu para poder libertá-los. Pois bem, esse é o momento em que nós observamos que a última praga, a 10ª praga, estaria acontecendo no Egito. Essa praga, ela iria ceifar a vida dos primogênitos dos egípcios. Aconteceria também com os hebreus se por acaso eles estivessem fora das suas casas, ou se por acaso eles não obedecessem às outras prescrições, que seria colocar o sangue na verga das portas, o sangue do cordeiro ou do cabrito novo, como nós observamos na própria palavra de Deus. O que eu trago para você nesse momento é o seguinte, porque a palavra do Senhor, quando ela é pregada, ela tem que de alguma forma fazer alguma relação com a nossa vida cotidiana. Se nós pararmos para observar, nós estamos no Egito, não somos escravos da forma como eles eram escravos, não somos cativos, e tampouco vivemos naquela época tão antiga, tão remota. E nos dias de hoje nós não temos sacrifícios para que, nesse sentido de animais, pelo menos a nossa fé, que possam estar de alguma forma redimindo os nossos pecados. A palavra do Senhor, escrita lá no livro de Hebreus, fala que a primeira aliança era uma aliança transitória, ou seja, uma aliança que passaria. E fala também que essa aliança não era uma aliança perfeita, porque ela deveria ser renovada anualmente. O que eu quero dizer com isso, meu querido, minha querida? Que Jesus Cristo, ele veio para que essa aliança ela pudesse ser transformada. Aquele Cordeiro do Antigo Testamento agora é o Cordeiro de Deus, falado pelo próprio João Batista no Evangelho, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. E ao celebrarmos a Páscoa, nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor, o cumprimento das suas promessas pelas nossas vidas. Aí talvez você esteja se perguntando, mas então qual é a relação que tem entre nós e o povo hebreu, já que eles estavam cativos? E nós não vivemos nessa condição de cativo nesse mundo, nós somos livres para ir e vir. O cativeiro em que nós estávamos vivendo, pelo menos assim eu quero entender, era o cativeiro do pecado, onde a nossa vontade era sequestrada pelos nossos desejos, os nossos desejos mais primários, o desejo que Paulo lhe chama de desejos da carne. O desejo que nos leva para o pecado, o desejo que nos afasta de Deus. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário pagando uma dívida que nós tínhamos com o Senhor. Dívida essa inaugurada ainda no Gênesis capítulo 3, quando a palavra do Senhor fala que o homem e a mulher resolveram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e, portanto, se afastaram de Deus. Ali a dívida havia sido colocada. E Deus havia falado que por conta daquele pecado eles morreriam. Então, para que substituísse, a morte do homem, era necessário que um outro morresse em seu lugar. No Êxodo, esse outro era o cordeiro ou o cabrito, que anualmente era oferecido para perdão do pecado daquelas pessoas. No Novo Testamento nós observamos uma nova aliança,
E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando celebra a sua ceia, ele fala: eis o cálice da nova aliança no meu sangue. E diz para que nós possamos beber em memória dele. Me perdoem que eu estou um pouco tossindo ainda, o efeito da alergia. Mas, amados, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Quando Jesus Cristo, de alguma forma, ele se coloca como aquele que morre por nós, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas mazelas, verdadeiramente, amados, ele faz isso por um ato de amor. Ele, que não tinha pecado algum, como o próprio profeta Isaías, um cordeiro puro, perfeito, e foi para o matadouro, sem reclamar, sem murmurar. Aquele que estava lá pendurado no madeiro, e a sua morte, ela foi testificada pelo governo romano, aquele mesmo Jesus, ele ressuscitou. E domingo nós celebramos a sua ressurreição, o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Esse sacrifício perfeito que não precisa ser repetido. A única coisa que é necessária é que nós possamos aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Amados, é importante que a gente compreenda isso, que aquela dívida que havia com Deus foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele diz que não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. E eu convido você nesse dia a estar compreendendo de fato o que representa o sacrifício de Jesus para a tua vida. Representa a libertação de uma vida de pecado, representa a perspectiva de uma vida eterna ao lado de Deus, porque a vida que nós vivemos aqui é passageira. A vida que nós vivemos aqui ela é limitada, o nosso corpo é limitado. Nós envelhecemos, as nossas células vão se deteriorando. A cada dia nós morremos um pouco mais, fisicamente dizendo, mas espiritualmente, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles experimentam a vida eterna a partir dessa vida. E eu gostaria de dizer para você, nesse momento de angústia, nesse momento de dor, nesse momento de grandes incertezas, momentos que nós temos vivido por conta dessa pandemia, que nos assola de forma terrível. Não tema, porque Jesus morreu por ti. E certamente Ele tem promessas na tua vida. Não tema, porque o Senhor ele tem te guardado. Não tema, porque o Senhor tem fortalecido a tua vida. Diante de toda essa angústia, diante de toda essa dor, lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nesses momentos de incerteza, não perca a sua fé, continue, avance, persiga cada vez mais o alvo. Amados, são tempos difíceis, eu sei, cada um de nós vivemos um drama. O drama do medo, o drama da incerteza, mas quando Deus está conosco, todos esses medos, eles se dissipam no ar. Não permita que essas questões, de alguma forma, possam abalar a tua fé. Não permita que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário na tua vida seja em vão. Ele está contigo, Ele te guarda, Ele te abençoa. Eu clamo a Deus para que em nome de Jesus a cada dia, verdadeiramente você possa entender. E não são as coisas que nós vivemos nos dias atuais que poderão nos afastar do amor de Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 8 da Epístola de Romanos, ele fala: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? E ele começa a elencar uma série de situações, e nenhuma delas são suficientes para isso. Então não permita que nesse momento de angústia a tua fé seja abalada a ponto de você se afastar de Deus. Não permita. Porque são nesses momentos difíceis que Deus tem abençoado a tua vida. São diante dessas dificuldades que Ele tem se revelado a você. Deus não se esqueceu de você, Ele está caminhando contigo neste momento. Creia, em nome de Jesus. E eu te convido a orar nesse momento. Os nossos objetivos de oração são pela humanidade, independente se são crentes ou não. Isso não importa agora, o que importa é a vida humana.
que é um bem precioso para Deus. Tão precioso, e quando uma mulher adúltera ia ser apedrejada, uma pecadora, ele não foi favorável àquela sentença. Mesmo ela ainda sendo pecadora. Mesmo ela ainda não tendo conhecido a Jesus. Porque somente poderá conhecer a Jesus aquele que ainda está vivo. Então nós temos que orar por todas as pessoas, independente da sua fé, crendo que Deus pode alcançar a vida de cada uma delas. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, engrandecemos ao Teu nome, pedimos a Ti para que o Senhor possa fortalecer o Teu servo, a Tua serva, que neste momento estão passando por tanta angústia, por tanta dor. Só possa fortalecer os seus corações, que o medo, Senhor Deus, dê lugar à fé, dê lugar à esperança. Que o Senhor possa se mostrar a eles, Senhor Deus, como o novo amanhã que sempre, Senhor Deus, está nascendo para cada um de nós. Agradecemos a Ti, Deus bendito, Pai da eternidade, por ter oferecido o Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para resgate de muitos. E pedimos para que a cada momento o Senhor possa guardar as nossas vidas, a vida de toda a humanidade, que essa pandemia cesse, que esse vírus morra e que nós possamos seguir em frente com as nossas vidas. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, os profissionais da área de saúde, da área de segurança, que estão na linha de frente. Tem misericórdia de cada uma dessas vidas, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, até o próximo culto, que nós estaremos gravando outro vídeo. E Deus possa abençoar a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e você possa concordar dizendo amém. Até outro dia.